Então, o jovem hoje, sem fé, sem igreja, sem limites dentro de casa, com relativismo moral, flertando com o niilismo, ele está realmente perdido. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Quem se manifestou sobre a perseguição a Marine Le Pen foi o próprio Trump e disse: a caça às bruxas contra Marine Le Pen é outro exemplo de esquerdistas europeus usando o lawfare, o ativismo judicial, para silenciar a liberdade de expressão e censurar seu oponente político, dessa vez indo tão longe a ponto de colocar esse oponente na prisão. É o mesmo manual que foi usado contra mim por um grupo de lunáticos e perdedores, e eles passaram os últimos 9 anos pensando em nada mais, mas falharam, porque o povo dos Estados Unidos percebeu que eles eram apenas advogados e políticos corruptos. Eu não conheço Marine Le Pen, mas aprecio o quanto ela trabalhou duro por tantos anos. Ela sofreu perdas, mas continuou e agora, pouco antes do que seria uma grande vitória, eles a pegam por uma acusação menor, da qual ela provavelmente não sabia nada. Parece um erro de contabilidade para mim. É tudo tão ruim para a França e para o grande povo francês, não importa de que lado eles estejam, libertem Marine Le Pen. Ou seja, Europa como um todo, o continente que nos deu o comunismo, o fascismo e o nazismo, mas adora condenar os Estados Unidos, uma democracia republicana há quase 250 anos, a Europa naufraga a olhos vistos, seja pela islamização do continente, seja pela turma globalista cada vez mais autoritária, tentando impor uma visão socialista de mundo, desde Bruxelas, aquela visão de cima para baixo, né? Onde o povo perde cada vez mais importância dentro dessa equação democrática. Pois bem, eles vão se aproximando cada vez mais da Rússia, que eles demonizam, e com razão, para defender a Ucrânia, mas por razões não muito nobres, me parecem, né? E ao ler essa notícia eu pensei num certo ministro do Brasil também, porque eles devem morrer de inveja do Putin. Rússia condena jornalistas a 8 anos de prisão por notícias sobre massacre de Bucha. Criticar, mesmo que apontando fatos incômodos, a ditadura do Putin na imprensa é um esporte muito arriscado, assim como é fazê-lo contra o STF no Brasil, contra Maduro na Venezuela, e por aí vai. Então, o mundo caminha nessa direção insana. Bom, ainda dentro da guerra cultural, a pauta trans, justiça condena boate por barrar mulher trans, eu não sei o que é isso, acho que é um homem biológico que acha que é mulher, em banheiro feminino. Acho que é a pessoa da esquerda. Vocês imaginem sua filha de 18 anos, recém-completados, numa boate, vai no banheiro e se depara com essa pessoa. Você ficaria tranquilo? A tática do movimento trans consiste em, primeiro, chamar tudo de transfobia, que é o que eles fazem, assim como chamam tudo de fascismo, mesmo que diante de um espelho. Segundo, em negar a existência de qualquer característica mais ou menos inata, biológica, ou que seja uma construção cultural, social, uma construção tão longa, tão milenar, que já enraizada nos sexos. Menina é mais cuidadora, homem é mais agressivo. Menino quer brincar de luta e carrinho, menina de boneca e casinha.
e por aí vai. Eles precisam negar isso para defender uma sociedade de gênero neutro. Só que para fazê-lo, eles precisam arrancar nossos olhos. Porque diante dos nossos olhos estão as diferenças gritantes entre os sexos que são complementares, graças a Deus. E não numa disputa acirrada de vida ou morte, de uns contra os outros. Essa esportista teve um gesto corajoso, heróico, segundo a própria J.K. Rowling, autora de Harry Potter. Isso é uma heroína, né? A lutadora de esgrima se negou a enfrentar um homem confuso, muito maior que ela, que jura que é mulher. Ela se ajoelhou e foi desclassificada. E talvez apenas assim a gente consiga reverter o estrago que a agenda trans causou no esporte feminino, entre outras searas. Eu falei do Olavo de Carvalho, eu destaquei essa frase também dele muito boa, né? No Brasil, qualquer elogio que se faça a um cidadão é interpretado como adesão ao grupo político dele. E qualquer crítica como aliança com o partido oposto. É um país de idiotas super politizados. Eu não vou dizer que eu pensei em alguns artistas que viraram políticos, porque a turma pede para que eu não fique entrando nessas tretas dentro da direita. Mas que eu pensei. Que tem uma turma que vem condenando aí qualquer crítica construtiva. Não se faz mais crítica construtiva. Ou nós temos um mito que devemos ajoelhar no milho e dizer amém a tudo que ele faz, é um grande estrategista, nunca erra, porque nossa disputa é para ser quem vai ser mais bajulador dele. Ou nós viramos traidores da causa e somos infiltrados petistas, mesmo que com certa consistência e coerência estejamos combatendo o petismo há 25 anos, como é o meu caso, com livros e livros e textos escritos, em vez de estar fazendo malhação, sei lá, qualquer outra coisa aí na Globo antes. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo do Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Então, vamos de Olavo nessas horas, porque faz falta, né? Faz falta. Falando um pouquinho de violência dentro do âmbito da guerra cultural, olha a campanha da mídia contra o Tarcísio. E olha, o Tarcísio merece muitas críticas construtivas. Não é o que faz a esquerda, não é o que faz a imprensa. Eles tentam, em primeiro lugar, fazer o Tarcísio trair Bolsonaro, a quem ele é leal. Segundo, o Tarcísio virar um tucano. Morte de crianças e adolescentes pela PM cresceu 120% no governo Tarcísio. Aumento da letalidade coincide com a ascensão dos discursos contra câmeras corporais. E aí o primeiro caso que o jornal Folha de São Paulo dá é de uma criança de 17 anos que estava na garupa de uma moto. A polícia diz que houve confronto e a mídia questiona. Devia ser mais um estudante que carregava um guarda-chuva daqueles que cospe balas de fuzil, né? Enfim, falar em letalidade policial não me diz muita coisa, porque se você chega num território dominado pelo crime organizado, que o Flávio Dino garante que não é o problema está no asfalto, está no Leblon talvez, e não na favela. E ele foi muito aplaudido por isso, como vamos ver. Se você chega nesse território e não é um Flávio Dino, que consegue chegar sem escolta policial, mesmo sendo ministro da Justiça, você é recebido por gente com fuzil. E você precisa se defender. A letalidade policial que a imprensa foca tanto é quando morrem pessoas no meio desse tiroteio, a imensa maioria formada por bandidos. Mas a mídia não liga, apaga essas distinções e são mortes como se a polícia tivesse chegado e executado a esmo
inocentes, estudantes. Chegou na escola e abriu fogo na sala de aula, que nem tiros em Columbine, só que a polícia fazendo. É óbvio que isso não é verdade. É óbvio que isso não convence ninguém, à exceção dos leitores da Folha de São Paulo. Esse é o ponto relevante para falar de violência de jovem. Não é a questão socioeconômica, como pensa, entre aspas, a esquerda, o Lula. Não faltou amor nem dinheiro, mas meu filho não via futuro, diz mãe de jovem que atacou a escola. Em meio à repercussão da série Adolescência, mãe de autor de ataque frustrado a colégio do Espírito Santo reforça alerta sobre grupos extremistas na internet e mudanças de comportamentos dos jovens, adolescentes. Jovens de hoje estão perdidos, não veem objetivo. Isso me parece muito mais perto da verdade do que falar que falta escola, falta dinheiro, é um problema socioeconômico. São jovens sem referência moral, num mundo cada vez mais relativista, nihilista, que matou, por meio do feminismo, a masculinidade, porque toda ela é vista como tóxica, e o jovem tem esse chamado dentro dele. Ele precisa extravasar isso de alguma forma. É apenas natural. Falta propósito, falta um norte que a religião cristã sempre ofereceu no Ocidente, mas ela vem sob ataque intenso da esquerda há décadas. Então, o jovem hoje, sem fé, sem igreja, sem limites dentro de casa, com relativismo moral, flertando com o niilismo, ele está realmente perdido. Ele é alvo fácil dos oportunistas de plantão para vender ideologias radicais, totalitárias, comunismo, socialismo, fascismo, nazismo, que é o nacional-socialismo, islamofascismo. Ele é um prato cheio para começar a gritar: do Rio ao mar a Palestina ficará livre, defendendo o Hamas, mesmo quando o papai banca a universidade que custa $100 mil na Ivy League. Então, a juventude está perdida. A resposta não é criar mais escolas ou fazer programa social pensando que o problema é dinheiro. Muitos deles vêm da classe média baixa. É um problema de valores, do entorno, da falta de propósito. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.